Vamos continuar aqui o desenvolvimento deste nosso sistema de adição e edição de utilizadores na nossa aplicação. Eu coloquei aqui no vídeo anterior um botão, gerar password. O que acontece é que quando nós clicamos aqui, ele vai colocar aqui a password em ambos os locais, mas eu não tenho aqui uma forma de limpar e depois torna-se um bocadinho fastidioso estar aqui a eliminar os dois campos. Então vamos colocar aqui um botão para limpar, é extraordinariamente simples. Então o que nós vamos fazer aqui é à frente do mesmo botão, vamos criar um outro botão, ok? Este botão vamos lhe dar até aqui uma cor diferente, secondary, e vamos designá-lo por botão btn limpar, ok? E o que nós vamos fazer aqui é simplesmente isto, limpar. Vamos colocar aqui os dois botões inseridos dentro de um div. Então eu vou puxar para aqui o código para o interior, ok? Vamos colocar aqui simplesmente uma classe form inline. É uma das formas muito simples de nós podermos ter dois botões lado a lado, cá está. O que vamos fazer aqui é muito simples também, é colocar uma margem bottom só para ficar ali um espaço, uma margem bottom de 2, vai permitir que fique aqui um espaço, os botões vão ficar agarradinhos um ao outro, não tem qualquer problema, não nos vamos preocupar com isso agora. O que nós vamos fazer é assim, chamar aqui o nosso fecheiro app.js e o que vamos fazer aqui embaixo é algo semelhante àquilo que aqui está. Portanto, vamos ter um evento clique, neste caso para o btn limpar. Este evento clique vai ter uma função, vamos colocar aqui function, e vamos definir qual é o que é que vai acontecer com esta função. Não é nada mais, nada menos do que pegarmos neste código, colocarmos aqui e colocarmos que o val vai passar a ser vazio. Vamos experimentar para verificar se de facto é isso que acontece. Vamos aqui refrescar, eu vou pressionar o F12 para fazermos uma limpeza da cache. Vamos aqui escolher esvaziar cache e recarregamento forçado e vamos colocar ali a password, clicamos em limpar e voltamos então a ter tudo no seu estado normal. Vamos também deixar ficar aqui ativo por defeito o user. Isto é, quando nós entramos aqui dentro do nosso formulário, o user vai ficar checado. Então o que nós vamos fazer aqui é muito simples também. Vamos aqui ao user e vamos colocar checked. Então agora, se nós regressarmos aqui ao nosso ambiente, vamos aqui voltar atrás, vamos aqui cancelar, vamos entrar aqui novamente com o nosso username e password, vamos aqui entrar, nós estamos aqui na área de administração, vamos clicar aqui em gestão de utilizadores, vamos clicar em novo utilizador e reparem que o user já está aqui definido. Bom, posto isto, vamos então verificar o que é que acontece quando nós fizermos aqui o adicionar e, portanto, vamos necessitar de ter aqui dados. Neste momento não faz sentido estarmos a preencher o nosso formulário porque ainda não temos funcionalidade do lado de lá. Então, do lado de lá, digo eu, é o lado do nosso controller. E o nosso controller está pronto para receber aqui as informações do post. Então vamos fazer aqui simplesmente um echo ou então um die. Estou aqui para perceber se chegamos aqui ou não. Bom, vamos então aqui colocar aqui um aqui vamos colocar @teste.pt e vamos clicar em adicionar. Cá está, estou aqui. Como é que nós vamos apanhar as informações do lado do nosso controller? Bom, já o fizemos anteriormente com o CodeIgniter 4. O que nós vamos ver aqui é que no nosso login temos aqui um mecanismo que é este, que aqui está, request é igual a config/services request, e a partir deste momento em que nós carregamos o request, ou atribuímos aqui a esta variável, pode ter um outro nome qualquer, este tipo de identificação, o que nós estamos aqui a fazer basicamente é criar uma variável igual a um objeto, ou uma coleção, vamos dizer assim, uma coleção de elementos que estão guardados no post, e depois passamos a utilizar request getPost. Bom, vamos então puxar aqui tudo isto cá para baixo, vamos aqui puxar para aqui, e então o estou aqui vai permitir ir buscar
o request config, e no request config ficam guardados todos os elementos que fazem parte do nosso post. Então eu vou colocar aqui um exit, e agora vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um echo pre, e depois vou copiar tudo isto, vou colocar ali um echo barra pre, e depois um print r de request. Ora, o que eu quero verificar aqui é de facto quais são os dados que vêm no meu request. Vamos verificar o que é que o CodeIgniter nos traz, ok? Então eu vou aqui refrescar, e o que aconteceu então no post foi aqui um conjunto de informações relacionadas com o meu post, e como podem observar há aqui muitas informações sobre o browser, etc. Há aqui muitas informações sobre o meu post. No entanto, como podem observar aqui, o request não traz apenas o post, traz os dados do servidor, traz muita informação, e entre as quais traz o post e traz o get. O get neste momento, uma vez que não existem variáveis definidas lá em cima na URI, o get está vazio, mas o post está populado então com os nossos inputs. Ora, então neste caso, o request, que faz parte deste services request, não é apenas diretamente relacionado com o post. Nós, por exemplo, usamos o request get post. Eu não sei se é possível utilizar o get post sem qualquer tipo de especificação, ok? Eu vou fazer a experiência para verificar se ele me vai buscar apenas esta componente do post que aqui está. Vamos aqui refrescar, e cá está então. É um array associativo, porque tem como índices chaves do tipo string e depois os respectivos valores à frente. Como podemos observar também, no caso das checkboxes, que é um comportamento absolutamente natural, só vem a checkbox que tiver a marca checked. O que quer dizer que as outras duas que nós não checamos não vêm identificadas no post. Ora, nós teremos então sempre que verificar se vem pelo menos um check. Pode vir mais do que um, mas pelo menos um nós temos que ter. Podemos ter simultaneamente alguém que é administrador, moderador e utilizador. Se for só administrador ou se for só utilizador, as permissões que terá de acesso a determinadas funções da nossa plataforma ficarão condicionadas a essa condição do profile. Okay? Então vamos aqui regressar ao nosso código, e a partir do momento em que nós temos aqui o request, nós podemos inclusive colocar aqui dados é igual a request get post. Sabemos a partir deste momento que o que fica guardado dentro de dados será qualquer coisa do género dados de text username. Okay? Trabalhamos então com unidades muito mais simples do que estar sistematicamente a utilizar request, get, post e depois colocar lá dentro o text username. Então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever aqui o nosso pseudocódigo que nos vai permitir então tratar a submissão do formulário. Mais uma vez, e à semelhança do que eu já alertei em alguns vídeos do meu canal, a validação dos dados de um formulário deve obedecer a um conjunto de critérios muito rigorosos. E estes critérios passam pelo seguinte. Nós temos, de facto, uma validação por HTML, que é aquela que nós fazemos aqui quando clicamos em adicionar e aparece esta pequena informação a dizer preencha este campo, mas nós podemos facilmente ultrapassar esta barreira simplesmente abrindo aqui a parte do código, e se nós formos inspecionar este elemento, nós podemos rapidamente fazer um duplo clique no required e pura e simplesmente eliminar dali. O que é que vai acontecer quando eu clicar em adicionar? Ele já não me vai obrigar a preencher aquele primeiro campo. Portanto, este é o primeiro passo da validação. Não há qualquer problema em colocar esta validação. A esmagadora maioria dos utilizadores das nossas plataformas nunca irá verificar o que é que está aqui no código. Vai simplesmente seguir as regras. Há depois um segundo momento de validação que normalmente acontece com algumas bibliotecas de JavaScript. Nós não vamos estar a fazê-lo aqui. Porquê? Porque nós vamos ficar com o terceiro e o mais importante, aquele que nunca pode faltar, que é o mecanismo de validação do lado do servidor.
E do lado do servidor nós vamos avaliar os inputs do utilizador dentro do nosso controller. No nosso controller o que nós vamos perguntar ao sistema é se no nosso post veio um username com determinadas características, veio a password igual ao repetir password, se temos um nome, se temos um e-mail e se temos pelo menos uma check. Então para isso, vamos aqui, sem escrever pseudocódigo, eu vou colocar aqui, verifica, vocês podem depois traduzir o texto para inglês, etc. Não tem problema nenhum, verifica se vieram os dados corretos. Ora, os dados corretos são os dados preenchidos. Vamos verificar primeiro o nome. If, neste caso, dados de text username, ok, igual a isto, ora, o que é que vai acontecer? Veio o input vazio. Então nós vamos definir aqui um erro. E neste caso o erro é esta expressão error que ali está. Error é igual a preencha todos os campos. E porquê que eu vou colocar aqui o preencha todos os campos? Porque eu agora vou agregar aqui o ou e vamos colocar aqui todas as condições. Eu vou puxar para a linha de baixo e vamos colocar aqui mais condições. Ou text de dados, aqui o username passa a ser a password, ou a password repetir. E obviamente que nestas circunstâncias aqui, muitas vezes nós enganamos-nos no nome dos campos, ok? Portanto é natural que existam algumas falhas de vez em quando. Aqui vamos colocar o nome. Eu não sei se é assim que está dado. Vamos aqui, dado o nome, neste caso é text name, reparem. Portanto, temos username, password, password repetir, text name, text email. Ok? Então vamos ter aqui text name, finalmente dados, text email. Esta é a verificação dos inputs que são feitos por campo de preenchimento de texto. Então preencha todos os campos de texto. Esta é a primeira instrução. Obviamente que em condições normais de utilização nós nunca iremos ver este erro. No entanto, ele está aqui salvaguardado. Ele vai agora verificar se as passwords coincidem. Obviamente que existe aqui um conjunto de outras validações que eu não vou fazer, mas para as quais quero chamar a atenção. Por exemplo, nós não temos nenhum mecanismo para perceber se contém apenas um caractere, ou se contém 50 ou 100 caracteres. Nós podemos limitar essa introdução através do HTML5, mas mais uma vez volto a sublinhar, é muito fácil ultrapassar essa dificuldade. Então, o que vai acontecer aqui é que vocês devem colocar sempre o maior número de validações possível para evitar que possam acontecer erros na vossa aplicação, nomeadamente, por exemplo, imaginem colocar um username com 100 caracteres e a vossa base de dados apenas estar disponível para receber 30. O que vai acontecer então é um erro que irá, obviamente, estourar com a vossa aplicação. Feita esta salvaguarda, vamos aqui às principais características da validação. Vêm dados, ok. Vamos verificar se as passwords coincidem. É muito simples. If, vamos colocar aqui assim, if error igual a vazio, isto é, se ainda não foi detectado nenhum erro, e esta é uma das formas que eu uso para ir fazendo a minha validação. Porquê? Porque se existir este erro aqui, eu já não vou pura e simplesmente validar aquele que ali está. Eu vou deixar que o código corra até ao fim. No final ele vai perguntar se existiu um erro, isto é, se o erro é diferente de vazio. Sendo diferente de vazio, temos aqui um erro e então vamos ter aqui a apresentação do erro dentro do nosso formulário. O erro vai também servir para que eu, no final de todas as validações, pergunte ao sistema se, ainda assim, depois das validações todas, o erro continua vazio. E se o erro continuar vazio, aí sim estão reunidas as condições para fazer a submissão. Então aqui na verificação das passwords coincidem, o que nós vamos perguntar é se dados de password for diferente de dados password repetir, significa que as passwords não coincidem. Então vamos colocar aqui o seguinte, if, ok, vamos então colocar aqui, error é igual a as passwords não coincidem.
Okay? E, portanto, temos mais um erro definido. Depois teremos apenas que fazer aqui o check para verificar se pelo menos uma checkbox veio. Okay? Verifica se pelo menos uma check de profile foi checada. Okay? Ora, o que é que isto significa? Dizer que nós precisamos de ter para o perfil pelo menos uma das checkboxes definida. Então vamos colocar aqui if is set, porque vamos perguntar se está definida ou não. Dados e vamos colocar aqui check admin. Okay? Então vamos perguntar o seguinte: se não está definido, check admin, e também não está definido, vamos colocar aqui por baixo, e também não está definido, o check moderator, e também não está definido o check user, então vamos ter um erro. Okay? Se pelo menos um deles estiver definido, esta condição toda que aqui está dentro será falsa e, portanto, esta condição não irá gerar este erro que eu vou colocar aqui. Error é igual a indique pelo menos um tipo de perfil. Ou vamos colocar aqui mesmo a expressão profile. Okay? Aqui vamos ter um echo, vamos colocar por enquanto um die. Ok, no entanto este die, que é apenas para sabermos se tudo está a correr normalmente, só vai funcionar se não existir erro. Então, mais uma vez, if error igual a vazio, então nós conseguimos chegar a este ponto sem ter erros. Vamos colocar aqui o die desta forma. Vamos testar tudo isto. Não é uma boa prática estar a escrever muito código sem testar, mas nós tínhamos que fazê-lo aqui desta forma. Então vamos aqui refrescar a nossa view. Obviamente que eu tenho aqui o HTML5 a funcionar, então eu vou colocar aqui A. Vamos testar a repetição da password para verificar se vem um erro. Okay? Vamos chamar aqui A, aqui vamos ter o e-mail e vamos deixar ficar pelo menos um. Vamos clicar em adicionar e reparem, as passwords não coincidem. Portanto, ele validou aqui esta informação. Vamos colocar A, portanto, as passwords coincidem. Vamos colocar aqui tudo A, mas vamos retirar as checks. Vamos clicar em adicionar e ele diz, indique pelo menos um tipo de profile. Então agora, vamos colocar aqui os nossos A's, ok. Vamos deixar ficar o user e vamos clicar em adicionar e reparem, cá está. Ok, significa isto que chegados a este ponto, nós estamos em condições de pegar na informação e colocá-la no interior da nossa base de dados.